Olá, alunos do terceiro ano, espero que esteja tudo bem com vocês. A prof está com saudades. E hoje nós vamos então trabalhar com o nosso componente curricular arte, dos eixos música e dança. Lembrando que na nossa última atividade nós conhecemos então um músico, um compositor chamado Wolfgang Amadeus Mozart, que nasceu na Áustria e que desde muito pequeno aprendeu a tocar instrumentos musicais e compôs ao longo da sua vida mais de 600 obras. E uma das peças que conhecemos que foi composta por ele foi a Pequena Serenata Noturna. Então, Mozart foi considerado um gênio austríaco. Ele nasceu em Salzburgo, na Áustria, em 27 de janeiro de 1756 e foi um fenômeno durante toda a sua vida. Seus primeiros ensinamentos musicais aconteceram bem cedo e foram dados pelo seu pai, que também era um músico. Aos 3 anos, ele já conseguia tirar melodias no cravo e chorava quando alguém tocava alto demais ou de forma muito discordante. Aos 4 anos, já tocava violino e cravo de forma tão fluente quanto uma criança com o triplo de sua idade e o triplo de tempo de estudos musicais. Começou a tocar piano desde muito pequeno, antes de completar 5 anos, e aos 6 anos já iniciava suas composições e já era aplaudido em toda a Europa. Tinha uma memória tão boa que lhe permitia decorar obras inteiras. Era considerado um menino prodígio. Aos 16 anos foi contratado como músico da corte em Salzburgo e aos 25 mudou-se para Viena, onde trabalhou como compositor. Compôs mais de 600 peças entre óperas, concertos, missas e obras orquestrais. Morreu jovem, aos 35 anos, no dia 5 de dezembro de 1971. Então, este pequeno texto é um pouquinho sobre a biografia de Wolfgang Amadeus Mozart. Você sabe o que é um musicograma? O musicograma, então, é uma representação gráfica sobre o que acontece em uma obra musical. Quando a gente ouve um trecho musical, uma obra musical, a gente tem o intuito de estabelecer relações necessárias através de símbolos ou de imagens para que a gente possa compreender os diferentes elementos da música. Então aqui nós temos um exemplo de uma imagem de um musicograma. Percebam que são sinais, são símbolos que vão estabelecer essa relação com o que o ouvinte ouve. Tentando expressar aquilo que se ouve através de um registro gráfico. Muito bem. Por que nós então falamos sobre a biografia de Mozart e sobre o musicograma? Porque para as atividades dessa semana, vocês vão precisar então ler aquele texto novamente, entendê-lo para poder responder essas questões que eu vou explicar agora. De acordo com os conhecimentos adquiridos sobre a vida de Wolfgang Amadeus Mozart, escreva completando os espaços. Então, de acordo com o que vocês lerem lá no texto, vocês irão completar os espaços. Então, aqui pergunta: nasceu na cidade de, no dia, do mês, do ano, iniciou sua vida musical muito e desde muito. Quem lhe deu os primeiros ensinamentos musicais foi o seu, compôs mais de tantas obras. Morreu aos tantos anos, no dia, do mês e do ano. Então, todas essas respostas vocês vão encontrar lá no texto. Por isso que é importante que vocês leiam e fixem esse conhecimento para poder completar os espaços dessa atividade. A segunda questãozinha de atividade pede para que vocês pesquisem o que significa a palavra prodígio. Então, vocês vão procurar em sites de pesquisa qual é o significado da palavra prodígio. E a terceira atividade, então, é uma atividade relacionada ao musicograma que conversamos antes. Então, vocês irão receber um áudio da Pequena Serenata Noturna, porém, dessa vez, de uma forma mais reduzida, um formato mais curto. Então, vocês devem organizar uma folha, lápis coloridos, e a partir da audição atenta dessa obra que vocês irão receber, vocês vão ouvir, sentir os elementos que lhe causam sensações e criar um musicograma bem criativo para a obra Pequena Serenata Noturna de Mozart.
Então, vocês irão ouvir, sentir e expressar no papel símbolos com desenhos, né? Essas manifestações do que vocês irão sentir ao ouvir a Pequena Serenata Noturna de Mozart. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho de um vídeo onde é apresentada a Pequena Serenata Noturna e nós temos então a simbologia, a forma de fazer um musicograma. Esse é um exemplo, né? Esse é da obra completa. Vocês irão receber uma forma um pouquinho reduzida, um pouquinho mais curta, e eu não quero que vocês copiem daqui. Eu vou só mostrar esse exemplo para vocês terem uma ideia de como se faz, então, um musicograma, certo? Mas vocês irão criar a partir do que vocês sentirem o musicograma de vocês. Vamos dar uma olhadinha? Então, conseguiram perceber como se realiza o musicograma? A partir dos sons, quando o som for mais forte, quando o som for mais fraco, quando o som for mais rápido, mais lento, vocês vão criar símbolos, criar uma simbologia para expressar isso que vocês estão sentindo ao ouvir a obra. E então vocês irão criar um musicograma bem criativo, pode ser bem colorido, como vocês quiserem, ouvindo então o trecho da Pequena Serenata Noturna que eu irei mandar em anexo, um trecho um pouquinho mais curto, para que vocês então possam fazer esse musicograma. E lembrando então que a devolução deverá ser feita até a data estabelecida, mandando foto do trabalho realizado para o meu número privado de WhatsApp, né? E também arquivar essas atividades para que posteriormente nós possamos então, quando voltarem às aulas presenciais, retomar essas atividades. Então, lembrando que são 2 atividades: ler o texto e completar as questões, também fazer a pesquisa sobre o que significa a palavra prodígio, e então ouvir a Pequena Serenata Noturna e criar um musicograma para essa obra que vocês irão ouvir. Um abraço para vocês, boas atividades, aproveitem para estudar e aprender bastante então sobre Mozart e a Pequena Serenata Noturna. Um abraço!